Você já se perguntou por que os vampiros temem tanto a luz do sol? De onde veio essa fragilidade aparentemente contraditória? Por que esses seres tão poderosos, capazes de manipular mentes, destruir corpos humanos com um único golpe e sobreviver após séculos sem envelhecer, seriam derrotados por algo tão simples, tão cotidiano, tão puro quanto o sol? Ao longo da história, religiões, sociedades secretas, ordens ocultistas e até governos tentaram explicar essa vulnerabilidade, mas a verdadeira explicação nunca foi revelada ao grande público. E nesse vídeo você vai entender a origem real, né, dos vampiros, muito mais antiga do que qualquer europeu, a transformação biológica que os torna incompatíveis com a luz do sol, o processo de decomposição acelerado causado pelos fótons solares, como o Sol interage com a força que dá vida aos vampiros, a força nigromante, e o que acontece com o planeta caso esses seres encontrem uma forma de andar sob a luz do dia, tá? Bom, pessoal, esse vídeo ele não é apenas um estudo, ele é um aviso. A luz do Sol ela pode realmente prejudicar os vampiros, mas não da forma como você está pensando. Então, se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo, né? Dá o hype, que isso ajuda muito o canal a crescer. E deixa sua opinião sobre esse tema, se você acha que o Sol desintegra vampiros. Então agora, sem enrolações, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, a maioria das pessoas acredita que os vampiros surgiram na Europa. Outros pensam que vieram da Mesopotâmia ou da Ásia Central. Mas a verdade é que a origem desses seres é muito mais antiga e remota e muito mais assustadora do que você pensa. Bom, cientistas ocultos, arqueólogos clandestinos e documentos classificados em 1874 pela Sociedade de Aurora Negra, né, que era uma ordem ocultista, revelam que os vampiros são restos de uma raça pré-humana que surgiu antes do Homo sapiens. Olha só, segundo os estudos que esse pessoal fez. Eles eram conhecidos como os Karunat, né, que é uma expressão em proto-uraliano que significa os que caminham entre cadáveres, tá? Que se encaixa bastante com a mitologia do vampiro. Não eram mortos-vivos, eram algo diferente, algo que não precisava de sol para viver. E aqui está o detalhe crucial. Os Karunat nasceram em um mundo onde o sol não brilhava como brilha hoje em dia. Cientistas ocultistas também afirmam que há cerca de 300 milhões de anos, a Terra passou por uma era conhecida como a Era Cinzenta, onde a densidade atmosférica era maior, a luz do Sol era filtrada, o espectro UV chegava ao solo em níveis muito mais baixos do que hoje em dia. Era um planeta perfeito para que criaturas noturnas evoluíssem, por isso que a Idade das Trevas, essas criaturas eram tão poderosas e tão imponentes, tá? Não que hoje também não seja, mas o mundo mudou muito desde aquela época. Os proto-vampiros absorviam energia não da luz, mas do calor orgânico, dos fluidos vitais de outras criaturas. Eles prosperaram na escuridão. E o fim da Era Cinzenta, ele aconteceu quando a atmosfera afinou, a radiação solar aumentou e os primeiros raios UV intensos atingiram o planeta. Para a humanidade, isso significou uma evolução. Para os Karunat, significou um massacre. Estudos arcanos sugerem que 90% dessa raça morreu instantaneamente com o primeiro nascer do Sol pleno. Isso teoricamente, tá? Os sobreviventes se esconderam em cavernas, fossas profundas e abismos subterrâneos. E aqui nasce o mito. Bom, milhões de anos então se passaram. A humanidade surgiu. E em algum ponto entre 40 mil e 30 mil anos antes de Cristo, um grupo de humanos paleolíticos encontrara uma dessas criaturas sobreviventes, chamada de Ur-Mortem. Ela ofereceu algo proibido, a eternidade, a força e a fome. O pacto foi simples. Os humanos recebiam poder, em troca se tornariam receptáculos da essência Karunat, a sombra ancestral. Assim então teriam nascido os vampiros modernos. Quando um humano é transformado, sua alma é parcialmente deslocada, tá? No lugar dela entra uma entidade viva, um fragmento energético da raça ancestral.
Esse fragmento, conhecido como nigromassa, né, transforma drasticamente os tecidos, o metabolismo, a sensibilidade neural e principalmente a interação de corpo com padrões eletromagnéticos. Bastante interessante. Bom, essa nigromassa, ela não tolera a luz ultravioleta, tá? Ela reage como um corrosivo, né? Isso é fundamental para entender o perigo, tá? Bom, a nigromassa, ela não morre quando o corpo morre, tá? Mas ela é destruída pela radiação UV, a ultravioleta, especialmente em frequências específicas emitidas pelo Sol do planeta Terra. Por isso, os vampiros, eles têm essa sensibilidade. Nos filmes, isso é exagerado, os caras pegam fogo, mas não acontece na vida real, tá? Não é superstição, isso é uma espécie de física sobrenatural, por assim dizer. Bom, para você entender por que o Sol afeta tanto os vampiros, tá? Bom, você precisa entender o corpo vampírico, tá? Bom, metabolismo reverso. Bom, os vampiros, eles não têm um metabolismo baseado em oxigênio como os humanos. No corpo humano, existe o oxigênio, a mitocôndria, a energia e o calor. No corpo dos vampiros acontece diferente. Seria o sangue humano, nigromassa, energia fria e a ausência de calor. Por isso que os vampiros são frios ao toque, eles não respiram de forma regular como uma pessoa, não produzem calor corporal e não possuem batimentos constantes. É por essa razão. O corpo vampírico ele funciona como uma bateria biológica de energia negativa, a energia vital que é extraída das vítimas que ele suga. A nigromassa ela possui uma estrutura instável, composta por microagregados, sombrios, que só se mantêm coesos na ausência da radiação ultravioleta. Quando um raio solar atinge a pele vampírica, ocorre um fenômeno chamado quebra nigromântica fotônica, tá? Em milésimos de segundo, a nigromassa ela começa a se desfazer, a energia vital vazando se torna calor extremo, tá? O corpo entra em combustão interna, os tecidos necrosam e o vampiro se desintegra, tá? Isso principalmente na linhagem de Judas Iscariotes. Nas outras não acontecem tanto, eles têm uma espécie de reação como se fosse uma queimadura ali de primeiro, segundo até terceiro grau, mas não desintegram completamente, tá? Mas isso explicaria por quê. Tudo isso sem dor inicial, eles é apenas um momento de terror mesmo. É como se a alma estivesse sendo arrancada enquanto o corpo se desfaz, tá? Bom, por que no caso alguns vampiros apenas ficam fracos durante o sol, que é aí que eu quero chegar? Clãs mais antigos, como os Moonlight, que eu já falei, os Casablanca, os Draconat também, que eu ainda vou fazer um vídeo sobre eles, possuem mais nigromassa ancestral, que já são mais próximos de Caim, que é o original, tá? A nigromassa pura é mais resistente à luz, por isso que eles não explodem, tá? Não queimam lentamente, não tem febre, convulsão, perda de força, cegueira temporária, eles podem sobreviver minutos até horas, numa exposição muito longa. Mas todos têm algum tipo de problema, tá? Eles vão sofrer. A luz do sol é a última instância fatal para eles, tá? Bom, talvez você que esteja assistindo esse vídeo ache que esse seja apenas um conceito antigo, mas alguns documentos desclassificados em 2012 pela Agência de Estudos Anômalos dos Estados Unidos mostram uma revelação assustadora. Entre 1953 e 1989, cientistas tentaram criar vampiros resistentes à luz do sol. Os caras tentaram fazer isso. O projeto foi chamado de Projeto Negros. É assim, Negrius, mais ou menos isso. Bom, as cobaias, elas eram sequestradas, pessoas eram raptadas, pessoas que não tinham família, que não tinham registros, ou pessoas que eram presas políticas, enfim. Eles eram infectados com a nigromassa, tá, sintética, e o objetivo era criar soldados noturnos, indestrutíveis, tá, controláveis e capazes de lutar sob a luz do sol. Os caras queriam criar um exército de vampiros assassinos, tá? É óbvio que um negócio desse deu errado, que não funcionaria, tá? A variante sintética ela possui uma falha. Quando eles eram expostos à luz do sol, os híbridos não pegavam fogo, tá? Porque realmente isso não acontece. Mas a nigromassa deixava eles malucos. O cérebro humano se dissolvia em alucinações, as criaturas entravam em frenesi absoluto, tá?
Eles atacavam qualquer coisa viva, tá? Em 1978, um desses híbridos escapou da base secreta lá em Nevada e 38 soldados morreram em menos de 15 minutos, tá? O projeto foi encerrado oficialmente, mas rumores dizem que continuou em outros países, mas isso aqui é especulação, tá? Bom, agora chegamos na parte crucial. Por que a luz do sol destrói vampiros? Bom, não é apenas um processo físico, também tem uma questão espiritual envolvida. O Sol é mais do que uma estrela, ele emite luz espiritual também, uma radiação chamada nos textos arcanos de lux vitae, a vibração da vida. Essa frequência ela é a antítese da nigromassa, que é literalmente a lux mortem, que é a vibração da morte. Quando o vitae e a mortem se chocam, a destruição ela é instantânea, tá? O corpo humano ele é naturalmente alinhado com o vitae. Por isso que os seres humanos envelhecem com o sol, precisam de vitamina D, crescem com a luz. Vampiros, por outro lado, rejeitam o vitae, eles existem em estado de morte estagnada. Quando o vitae atinge o corpo do vampiro, ele tenta corrigir a anomalia, só que essa correção acaba matando ou deixando ele muito fraco. Vampiros eles não possuem uma alma plena, eles carregam apenas fragmentos, né? Memórias residuais, ecos, e a luz solar expõe a alma incompleta e o corpo colapsa. Por isso que tem aquela... Nos filmes você vê o vampiro ficando maluco, né? Querendo fugir do sol loucamente. Mas enfim, a conclusão disso tudo. A luz do sol ela não é um símbolo religioso. Ela não é uma invenção da cultura pop. Ela é uma das barreiras, né? Entre nós e os seres noturnos, as criaturas da noite. Os vampiros não temem o sol por superstição, eles têm essa preocupação. Eles temem porque sabem que o sol revelaria a verdadeira natureza deles, iriam expor a sua essência e deixaria eles num estado bem complicado. A luz é a vida, a escuridão é a morte. E os vampiros são o que resta quando a vida abandona um corpo. Enfim, deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, se você curtiu, se você sabia disso, tá? E, enfim, em breve terá mais conteúdos específicos sobre a biologia sobrenatural para vocês, porque eu percebi que o pessoal gostou muito desses comentários, desses vídeos mais informativos, então trarei mais um combo para vocês. Vou ficando por aqui, fiquem todos na paz e até breve, meus pequenos.